Assunto importante aí que a gente está debatendo, e você tem a oportunidade de também tirar suas dúvidas. Você pode entrar em contato pelo 98889-5848 e fazer qualquer questionamento ou dúvida que eu vou encaminhar para a consultoria do Dr. Naseu Campelo. E o assunto em questão são as mensalidades que foram afetadas pela crise do coronavírus. Dr. Naseu, o melhor caminho é o acordo, com certeza. Quando não há acordo, o que pode ser feito? Bernardo, a gente focou no primeiro bloco, que é acordos individuais. De maneira nenhuma chegar para todos os pais, fazer uma reunião. Isso não funciona, como a gente falou, cada realidade de cada pai, como ele foi afetado financeiramente, vai influenciar nesses acordos individuais. Agora, como você falou, existe uma resistência de alguma das partes, pode ir para o judiciário. A maior parte, na verdade, das querelas, das causas, atualmente, nesse último mês de abril, que passou, foi em relação às faculdades. As universidades, muitas delas têm resistido um pouco, porque o contrato delas, muitas deles, na verdade, a grande maior parte, é por períodos. E já tem toda aquela despesa, eles alegam que contratam professores com mestrado, com doutorado, que fornece estrutura para pesquisa e extensão. Então, a resistência maior é das faculdades, mas nós já vimos precedentes, Ednardo, judiciais, atuais, através de medidas liminares, de mandar suspender por aquele período que iniciamos agora no mês de fevereiro, mas muitas matrículas foram em janeiro, então já tinha no mínimo aí umas 2 parcelas já pagas antes das determinações do mês de fevereiro, de parar tudo, de suspender, início de março, e já tinha umas 2 parcelas, então faltava ainda 4 parcelas. Então muitos alunos, insatisfeitos com a resistência das faculdades em negociar, entraram, Ednardo, na justiça e conseguiram a suspensão total do pagamento daquele restante do período. Em alguns casos, Ednardo, já vi decisões determinando que aquele aluno não tenha nenhum prejuízo, e ele pode se matricular normalmente. Porque, Ednardo, o que acontecia? Se você está inadimplente um período, automaticamente a faculdade não queria lhe rematricular. Você está inadimplente, não recebo mais você. Então, essas decisões foram para garantir que aquele aluno, quando reiniciar as aulas, no próximo período, ele possa ter salvaguardado os seus direitos. No tocante ao ensino, no caso fundamental, que a gente focou, no ensino médio, pode-se ir para a justiça também. Mas, como está sendo fornecido aulas remotas, Ednardo, o pai e o advogado também, com bom senso, não pode pedir, Ednardo, uma suspensão total, como a gente falou. Nós falamos também, Ednardo, que um desconto, por exemplo, de 50% também fica inviável. Tem que ter bom senso. A própria escola, Ednardo, muito interessante, é montar uma planilha. Olha, minhas despesas fixas são essas. A previsão da minha economia com energia, com toner, com impressora foi essa. E eu posso dar o desconto de tanto. Então, o ideal é ter essa planilha que possa dimensionar e orientar o pai. No caso, o advogado também vai ter essa orientação e vai ter essa base para pedir o desconto ao magistrado. Descontos, no caso, o próprio magistrado também tem muito bom senso, eles estão sendo muito, no caso, com muito senso de justiça, e estão vendo essa questão tanto do lado dos pais, Ednardo, sem dúvida, todos foram afetados, e, sobretudo, também as escolas não podem ter uma sobrecarga, no caso, das despesas apenas por conta das mesmas. Ambos têm que ter um bom senso e já existe precedentes também em proteção, em garantia também de um desconto que seja condizente e que ainda permita o funcionamento, mesmo que remoto, das escolas particulares. Eu estou observando, doutor Naseu, que nesse período está havendo, como o senhor falou, um bom senso generalizado em todos os setores, né? Nós vemos bancos aí, eles
suspendendo prestações e habitacionais. Nós estamos vendo aí, como o senhor bem falou, escolas concedendo acordos para 15% de desconto, 20% de desconto. E é muito importante esse bom senso nesse atual momento que nós estamos vivendo. Ednardo, eu queria focar agora, tentando já encaminhar o assunto, finalizar, mas o pai já acontece, Ednardo. O cidadão não conseguiu pagar aquele mês. Liga para a escola. Vamos tentar jogar esse mês mais para frente, parcelar aquela diferença, mas que não haja uma perca significativa. O aluno inadimplente, Ednardo, vai ser proibido de fazer as provas? De maneira nenhuma. O pai não conseguiu pagar, por exemplo, o mês de abril, está começando maio agora, esse aluno tem que fazer as provinhas, Ednardo. Tem que fazer as provas para computar a aula e, consequentemente, a nota dele lá na frente. De maneira nenhuma impedir o progresso desse aluno. Ele tem que fazer as provas. Talvez, se você avançar um pouquinho nas perguntas, talvez fosse no final do ano, esse pai está inadimplente, não conseguiu parcelar o restante, questão de documentação, são coisas que muitas realidades a gente vai ver, mas de maneira nenhuma impedir o aluno de, no caso específico, fazer as provas. E se o pai, Ednardo, quiser trancar e ir para uma escola mais barata, ou ir mesmo para a rede pública, que eu acho um pouco difícil conseguir vagas nessa altura do campeonato, mas é um direito também dele, Ednardo, não está em condições de trancar, e as documentações, Ednardo, de transferência não podem de maneira nenhuma ser impedidas. O que resta à escola? Cobrar judicialmente, executar as parcelas inadimplentes e de maneira nenhuma impedir fazer prova e muito menos prender a documentação do aluno. Isso vale para as universidades. Sim. Tanto a universidade não pode prender o diploma em caso de inadimplência, como também não pode se omitir em conceder a certificação de créditos que aquele aluno, aquele universitário tenha, embora ele esteja inadimplente. Corretíssimo, Ednardo, corretíssimo. A documentação do aluno é dele. Ele conquistou, fez as provas, atingiu a meta, bateu ali, suou, conseguiu, resistiu, foi até o fim. Então é um mérito dele, conquistou. De maneira nenhuma prender documentação de aluno. É verdade que pode-se pagar uma taxa, eu já vi taxas de 15, 20, 30 reais para diploma, isso aí é normal, mas vincular a inadimplência dele em prender documentação, de forma nenhuma, isso nos tribunais, mesmo antes do Covid, mesmo antes da pandemia, já era constrangimento, inclusive passível de danos morais. Com certeza. Doutor Nazeu, muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa The News, muito esclarecedor o assunto, e quem ganha com isso é o nosso ouvinte, telespectador, que fica cada vez mais informado sobre a lei e sobre os seus direitos. Muito obrigado mais uma vez. Eu só tenho que agradecer, do seu programa, abrindo espaço para esclarecimentos, orientações, em que pese a TV ser vinculada a uma igreja evangélica, mas nós somos cidadãos dos céus e cidadãos da terra, e devemos, nesse contexto, aprender e exercer a nossa cidadania aqui. Muito obrigado. Sem dúvida. Vamos agora para um breve intervalo, não saia daí, o programa The News volta já com mais informações para você.